Boa noite, eu sou Sara Hariete, estudante do curso de Administração Pública do Polo de Salinas, pela Universidade Federal de Ouro Preto. Por meio desta, eu vou expor meu ponto de vista sobre o filme A Corporação, mesclando com a ética e moral na administração pública. Sendo assim, eu digo que este é um documentário, digo, A Corporação, abrangente e muito informativo, principalmente para a área administrativa. De acordo com o texto de Adolfo Sanches, Doutrinas Éticas Fundamentais, pode seguir também uma linha histórica entre o filme, a corporação e o texto, e dizer que a corporação ela age como sofista, né? Seguindo essa linha, quando Sócrates diz conhece-te a ti mesmo para agir retamente, é que a gente nota que essas corporações elas não possuem ética nem moral, elas não têm vida própria, elas pensam no lucro, no consumismo e só. Platão, quando ele assimila o bem com o divino, e aí ele constrói um estado perfeito no livro A República, ele diz que a justiça social é que estabelece a harmonia social. Assim, ele abole a sociedade privada e cria uma pirâmide, onde no topo nós vamos ter os governantes, no meio os guerreiros e na base os artesãos. Assim, eu posso dizer e comparar. Eu posso dizer que essa pirâmide ela existe de uma maneira invertida e assim eu comparo que por que invertida? Porque no topo nós não vamos ter os governantes, mas sim a corporação. A base vai ser o governo e no meio nós vamos simbolizar os guerreiros, como nós, os cidadãos comuns. Eu explico da seguinte forma: eu não quero dizer que a minoria é a corporação, mas eu quero dizer que a corporação é que controla e não o governo. Por quê? De acordo com o filme, a gente pode notar que o governo, de certa forma, apoia essas corporações, né? Há uma cooperação entre ambas. Então, nós ficamos no meio porque estamos espremidos. O governo nos espreme por causa da lei, vamos dizer assim, e as corporações nos espremem por outro lado porque está destruindo o nosso futuro. Então, não há ética nessa pirâmide, né? E como Aristóteles diz que existe um ser supremo que é Deus, eu acredito que naquela época ele dizia isso aí, já exteriorizando parte do homem. Ele falava que Deus era o ser supremo, o ser perfeito, e ele fala outra coisa. Ele fala que que Deus ele é sem potência. Na verdade, ele diz isso porque Deus já é. Ele não precisa ser. Então, em busca da perfeição do homem, o homem ele tinha potência, mas para isso ele precisava ser. Ele precisa ser. Então, dessa forma, eu acredito que isso aí teve muita influência no processo da corporação. Por quê? Porque se torna o homem absoluto, que nem Kant fala, né? E assim, quando se coloca o homem espiritual com a alma, tudo nele, ele se torna absoluto. E para isso tem que ter alguma coisa externa a ele, simbolizando o mal. E esse mal se transformou na corporação. Assim como Aristóteles exteriorizou Deus,
É como uma espécie de eu faço, mas não assumo, né? Se antes o homem ele não era bom porque ele não era, ele tinha que ser. Então agora ele faz, ele não assume, ele é mau. E para não assumir essa maldade, criou-se a corporação, né? Simbolizando o capitalismo, o lucro, a competitividade. E eu acredito que isso aí é porque não tem mais aquela lógica de aceitar que fulano é melhor, cicrano é melhor. Todo mundo quer ser o melhor, todo mundo quer ser o bambambam. Bam, bam. Ao definir o homem como criador, que foi Marx, é o homem criador, racional, objetivo, subjetivo, bom e mal, ele é racional, espiritual, entre outros. Ele atribui, de certa forma, poderes poderes ao homem que resultam na corporação. É como se o homem, ele, sem ser uma pessoa, ele é tudo. Porque se fosse homem, haveria uma responsabilidade que a moral não permitiria ser. Então, com isso, ele não sendo imoral, age contra a moral. Então, assim, eu concluo que enquanto o homem sábio e bom, em busca da felicidade, ele era o objetivo da ética e pertencia à terra, ainda existe a moral. Mas quando o capital, o lucro, eles se tornaram o objeto do homem, a ética e a moral não mais agem. Assim, a corporação existe para ser o fantasma que causa o mal, aquele que está ali e ninguém vê. Por isso, não pode se desfazer.